A Bíblia, o livro mais lido e vendido de todos os tempos, um pilar para bilhões de pessoas e a base de 3 das maiores religiões do mundo. Mas ao mesmo tempo, é um livro cercado de debates e ceticismo. Muita gente se pergunta: será que as histórias que estão ali são reais? Existe alguma prova, fora da própria Bíblia, que confirme os acontecimentos narrados? A resposta pode te surpreender. Vamos mergulhar em algumas das descobertas arqueológicas mais incríveis que dialogam diretamente com as Escrituras. Primeiro vamos falar da chegada do povo de Israel em Canaã. A Bíblia diz que, depois de saírem do Egito, os hebreus se estabeleceram na Terra Prometida há mais ou menos 3.200 anos. Por muito tempo, isso foi visto apenas como uma história religiosa, até que, em 1896, o arqueólogo britânico Flinders Petrie encontrou algo espetacular na antiga cidade egípcia de Tebas, a Estela de Merneptah. Essa é uma enorme placa de granito que celebra as vitórias militares do faraó Merneptah por volta do ano 1207 a.C. E no meio dos seus relatos de conquista, uma linha se destaca. O faraó se gaba, dizendo: Canaã foi saqueada, Israel está devastado, sua semente já não existe. Essa é a menção mais antiga ao povo de Israel fora da Bíblia. Pense no que isso significa. Para um faraó egípcio se preocupar em mencionar Israel como um inimigo derrotado, Israel já precisava ser um povo organizado e forte, o suficiente para ser notado. Eles não eram apenas um bando de nômades. A inscrição também confirma que, naquela época, a terra ainda era chamada de Canaã, e Israel ainda não tinha um rei. O que bate perfeitamente com o período dos juízes descrito na Bíblia. Ou seja, essa descoberta não só coloca os israelitas no mapa há mais de 3.200 anos, como também reforça a cronologia bíblica. Agora, vamos para uma das figuras mais famosas: o rei Davi, o jovem pastor que derrota o gigante Golias e se torna o maior rei de Israel. Uma história épica, que para muitos parecia boa demais para ser verdade. Durante séculos, historiadores céticos afirmaram que Davi era apenas uma lenda, um mito criado para unir o povo judeu. Não havia nenhuma prova concreta de sua existência. Até 1993. Nesse ano, no norte de Israel, o arqueólogo Avraham Byron encontrou um fragmento de basalto que mudou tudo. A Estela de Tel Do. Essa pedra, escrita por um rei arameu no século IX a.C., comemora suas próprias vitórias militares. Treto. Ele se gaba de ter derrotado o rei de Israel e o rei da casa de Davi. Isso é gigantesco. A expressão casa de Davi era a forma como as nações vizinhas se referiam à dinastia de reis que governava Judá. É uma prova direta de que, poucas gerações após o tempo em que Davi teria vivido, ele já era reconhecido como o fundador de uma linhagem real. Se Davi fosse um mito, por que um rei inimigo o mencionaria em um registro oficial de guerra? A Estela de Tel Dan tirou Davi do campo da lenda e o colocou firmemente na história. E o filho de Davi, o famoso rei Salomão, conhecido por sua sabedoria e pela construção do grandioso Templo de Jerusalém. A Bíblia o descreve como um governante imensamente rico e poderoso. Mas novamente, alguns estudiosos minimalistas argumentaram que, no século X a.C., Israel era apenas um conjunto de tribos pobres, incapaz de ter um reino tão sofisticado. Salomão, segundo eles, seria no máximo um chefe tribal. Mas a arqueologia, mais uma vez, trouxe uma resposta. Entre as décadas de 50 e 70, o arqueólogo Igael Yadin liderou escavações em 3 cidades diferentes: Azor, Megido e Gezer. E o que ele encontrou foi impressionante. Nessas 3 cidades, que ficam distantes umas das outras, ele descobriu portões monumentais com um design, estilo e dimensões praticamente idênticos. Portões com 6 calmauraus, paredes super espessas, uma arquitetura complexa
e padronizada. Isso não é obra de uma tribo local. A replicação desse projeto em diferentes partes do reino aponta para um governo centralizado, forte e com recursos para executar grandes obras de infraestrutura. Era um projeto nacional. E o mais incrível, o livro de Reis capítulo 9 versículo 15, diz especificamente que Salomão edificou as cidades de Azor, Megido e Gezer. A arqueologia encontrou a assinatura arquitetônica de um poder central, exatamente onde a Bíblia disse que Salomão construiu. Isso sugere que o reinado de Salomão foi de fato tão grandioso quanto o relato bíblico nos conta. Da presença de Israel em Canaã, passando pela confirmação da dinastia do rei Davi, até a grandiosidade do reino de Salomão. Essas descobertas são apenas a ponta do iceberg, mas elas mostram algo fundamental. Ao contrário do que muitos pensam, a ciência e a arqueologia não estão em uma batalha para desmentir a Bíblia. Muitas vezes, o que elas fazem é justamente o contrário. Elas iluminam, contextualizam e dão um suporte histórico impressionante para os relatos que atravessaram milênios. A cada nova picareta que atinge o solo do Oriente Médio, uma nova peça do quebra-cabeça da história antiga é revelada. E com frequência, essa peça se encaixa perfeitamente no cenário descrito nas páginas da Bíblia. A fé e a história, como vemos, podem caminhar de mãos dadas, mostrando que essas narrativas antigas têm raízes muito mais profundas na realidade do que poderíamos imaginar. Se você gostou de descobrir como a arqueologia confirma a Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.